não. O número de alunos pedindo aulas síncronas lá no meu formulário aumentou, por isso... Enfim, outro comentário que eu tive é um comentário frequente. Alguns alunos querem ou gabarito das listas, ou pelo menos as respostas. Eu entendo esse questionamento, eu não concordo com ele, e eu não concordo com ele pelo seguinte motivo: eu acho que eu não avalio vocês com base numa resposta numericamente correta, né? Então eu não quero que vocês fiquem ali massacrando os números para chegarem no mesmo número que eu obtive, né? Idealmente vocês têm que ter uma noção de ordens de grandeza para saber se um resultado faz sentido ou não. E um erro num cálculo que resulta num número diferente, para mim não é o mais importante. Para mim o importante é ver que vocês usaram as equações corretas para resolver o problema. Mas eu entendo, digamos assim, a angústia de vocês quererem saber como é que está indo, né? Eu resolvi tentar, eu andei lendo alguns textos sobre avaliação, e um trabalho que me impactou bastante é um trabalho que dizia que, de um professor, que dizia que ele parou de dar nota para os alunos. Então, o que esse professor faz é basicamente olhar as atividades que os alunos fazem, comentá-las e pedir para o aluno se autoavaliar, né? E nesse processo de autoavaliação, o aluno olha para dentro de si mesmo e ele identifica com maior clareza onde estão as deficiências dele. E uma outra coisa importante é a seguinte: o nosso sistema de avaliação, em geral, ele vai tirando uma média do que o aluno faz ao longo do curso. Quando existem várias teorias que afirmam que o aluno não tem que ser avaliado de acordo com a trajetória dele, mas sim de acordo com o ponto final onde ele chega, né? Então, um aluno que de repente foi muito mal numa primeira prova, mas conseguiu se corrigir, conseguiu se preparar, conseguiu se recuperar e chegar no fim do curso com uma compreensão muito boa do que se esperava dele, esse aluno deveria ser um A, independente do fato dele não ter ido bem no começo do curso. Então essas são questões que eu estou devagar querendo implementar, e eu fiz com vocês agora, com os seminários. Eu tenho a impressão que alguns de vocês fizeram as autoavaliações antes de assistirem o vídeo que eu postei, né? Que eu postei um vídeo discutindo os transistores, discutindo as heteroestruturas e discutindo o LED, né? Não o LED azul em particular, mas o LED em geral. Eu vou dar para vocês alguns comentários, mas eu não vou dar para vocês uma nota final com relação... Não vou dar agora, pelo menos. Com relação aos seminários. Quero dizer que, em geral, eu achei os trabalhos muito bons, tá? Fiquei feliz
Também gostei de ler nos comentários de vocês, alguns alunos mencionaram que se divertiram, que foi legal fazer essa atividade, que aprenderam. E, gente, isso é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é fazer vocês se apaixonarem pela matéria e estudar com prazer, né? Então, vamos lá. O grupo 1, o nosso grupo 1 foi a Andréia, a Blenda, o Lucas. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Bom, também alguns alunos não entenderam bem como é que era para colocar essas notas aqui na autoavaliação, mas tudo bem. Bom, eu vi as explicações que vocês deram, então a primeira parte do vídeo de vocês, Andréia, Blenda e Lucas, o som ficou muito ruim, tanto na fala da Andréia quanto da Blenda, dificultou bastante a compreensão. Agora, eu entendo que a gente tem situações que a gente não consegue controlar, né? Vocês acabaram de ver aqui em loco, mas o principal problema da apresentação de vocês, Andréia, Blenda e Lucas, é que as informações que vocês apresentaram, elas não seguiram uma ordem lógica que ajudasse alguém que não conhecesse o tema a ir construindo as informações na cabeça para compreender. Então, a minha sensação é que vocês trabalharam muito isoladamente uns dos outros, então vocês ficavam indo de um tema para o outro de maneira meio aleatória e às vezes um pouco repetitiva, né? O tópico de heterojunção, esse prêmio Nobel que foi de heterojunção e circuito integrado, é com certeza o mais complexo dos 3 tópicos. Então, isso eu levo em conta também, que vocês pegaram um tema que não é fácil, mas faltou vocês explicarem melhor, como eu tentei fazer no meu vídeo, e espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês, vendo ali, explicando qual é a ideia por detrás da heterojunção, né? Então, por que uma heterojunção funciona melhor do que uma homojunção, ou do que uma junção PM, né? Essa discussão ficou faltando. Não é uma discussão simples de fazer, tá? Mas eu vou pedir para vocês para olharem de novo ali o que eu fiz no meu vídeo, darem uma olhadinha no livro do Rezende, e a apresentação do Alferov, principalmente, a do Kremer, ela é muito menos clara, mas a apresentação do Alferov eu acho muito legal, muito boa, tá? Então, assim que eu avaliei vocês, um pouquinho diferente do que vocês se avaliaram, mas eu vejo que em alguns pontos a gente concordou, tá? Então, o principal ponto que eu quero trazer para vocês é quando a gente tenta apresentar um tema, você tem em vista que do outro lado, ali na plateia, tem uma pessoa inteligente, tem uma pessoa que tem conhecimentos de física da matéria, né, física do estado sólido, mas que não necessariamente sabe do tema que você está falando. Então você tem que ir construindo a ideia na cabeça dessa pessoa, né? Então, por que heterojunções? O que uma heterojunção pode ter que uma homojunção não tem, né? Então, em primeiro lugar, é uma maior maleabilidade, né? Em segundo lugar, tem a questão de você introduzir portadores livres, como elétrons livres ou buracos livres no material,
sem você ter os doadores e os aceitadores ionizados. Então, a partir do momento em que você separa a região do material onde estão os defeitos ionizados, da região do material onde ficam os portadores, os elétrons e os buracos livres, você tem um ganho enorme, né? E é por isso que esses chips de heteroestrutura eles são usados em aplicações mais nobres, digamos assim, como telescópio espacial, né? Então, esses radiotelescópios espaciais que têm que captar sinais de baixíssima intensidade, amplificá-los para que a gente possa entender, eles são feitos com transistores de heteroestrutura. Tá? Então, eu deixei aqui uma avaliação de como vocês se saíram em cada um dos quesitos, tá? Que é para vocês se basearem e tentarem corrigir isso no segundo seminário. Tá? Bom, a Andressa, o Guilherme e a Nicole falaram do LED azul. É um trabalho muito bonito. Eu costumo dizer que o LED azul é o prêmio Nobel de engenharia de materiais, não é um prêmio Nobel de física, né? Os físicos torceram o nariz quando saiu esse prêmio Nobel, porque eles disseram que o Asano e o Akasaki trabalharam por tentativa e erro, ao invés de terem uma ideia clara do que eles precisavam fazer. Não é verdade, eu não concordo com isso. Eles tinham uma ideia clara do que precisavam fazer, e é claro que no processo eles tiveram alguns ali golpes de sorte, mas a sorte só os alcançou porque eles fizeram mais de 1000 amostras até conseguir o resultado que eles queriam, né? Que era formar uma camada de nitreto de galho de alta cristalinidade em cima de um substrato de safira. Então, em geral, a apresentação de vocês ficou legal, ficou clara, mas eu achei que vocês podiam ter aprofundado um pouco mais, né, na discussão das dificuldades técnicas para a produção do nitreto de galho de qualidade e no próprio funcionamento dos LEDs. Esse foi o grupo 5, está fora de ordem aqui, né, da Andressa, o Guilherme e a Nicole. O grupo 2, que era o grupo do Eric, a Esther e o Vinícius, eles falaram sobre transistor, um trabalho em geral também muito bom, algumas falhas na descrição do funcionamento do transistor de contato, algumas partes que ficaram superficiais, mas em geral a apresentação ficou legal, né? Então, o grupo 3 também falou de transistor, o Gustavo, o João e o José. Eu achei legal, vocês avaliaram a si mesmos e também aos outros grupos, e eu achei que vocês foram bem generosos avaliando os colegas. Em geral, eu acho que a gente concordou com as nossas avaliações, eu não vejo nada muito fora aqui. No caso do Gustavo, o João e o José, faltou focar um pouco mais na parte técnica, tá, pessoal? Como é que funciona o transistor? Então, eu acho que eu até postei um vídeo para vocês, um vídeo curto, que não era meu, em inglês, explicando o funcionamento de um transistor, do transistor de contato, né, do primeiro transistor, do Shockley e do Bardeen. Eu não vi essa discussão na parte de vocês, então a discussão ficou faltando. Uma outra coisa, isso acho que ambos os grupos, foi um equívoco que ambos os grupos repetiram. Notem que o transistor,
ele amplifica a potência do sinal na saída, né? Então ele pega um sinal e ele amplifica a potência desse sinal, né? Porque potência é voltagem vezes corrente. Agora, a corrente dentro do transistor não é que a corrente entre o emissor e a base é muito maior do que entre a base e o coletor. Não pode ser, né? Por uma questão de continuidade. A corrente é muito parecida. O que muda é a voltagem entre a base e o coletor, e por isso a potência muda muito. Então eu achei que vocês focaram demais na parte histórica, vocês focaram demais nas aplicações. Ficou muito bem feito a discussão ali dos videogames. Foi legal, mas faltou a parte técnica, né? Que é, no fim das contas, a cereja do nosso bolo aqui. Bom, esse segundo trabalho de heterojunção, da Juliana, da Lohane e do Matheus, eu ainda não coloquei os comentários aqui. O trabalho ficou bom, mas, de novo, faltou vocês discutirem com mais profundidade por que uma heterojunção. Quer dizer, o que uma heterojunção tem que uma homojunção não tem. Por que ela funciona melhor, por que ela é diferente. Então, eu acho que foi o Matheus, ele até citou, no caso da heterojunção para o laser, mas ainda assim podia ter aprofundado mais. Tá? E o último foi o Felipe. O Felipe acabou trabalhando sozinho, a Gabriela não entregou a parte dele, tanto que eu nem disponibilizei o vídeo do Felipe para vocês avaliarem. O Felipe fez bem feita a parte dele, mas realmente o nível de profundidade que ele podia alcançar falando sozinho era limitado, né? A menos que ele fizesse o trabalho de dois. De qualquer forma, o trabalho ficou bom. Tá? Esses alunos não entregaram, eu suponho que tenham trancado. Eu vi que houve modificação de alguns grupos para o segundo seminário. A Gabriela parece que voltou com... o Felipe sumiu. A Gabriela voltou com a Giovana. Acho que tinha mais um grupo que tinha mudado. Esse aqui se manteve. Andressa, Guilherme, Nicole, Eric, Esther, Gustavo, João e José. Os outros grupos se mantiveram. Tá bom, pessoal, então é isso. Eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta. Professor, eu tenho só uma pergunta em relação às listas. Vai ter mais uma ainda? Vai, Nicole. Vai sim. O nosso curso... Quanto que... Oi? Não, é quando que seria liberado, só para me planejar com as outras matérias. Olha, Nicole, o nosso curso vai, deixa eu abrir aqui. Ele vai até a segunda semana de maio. Não. Na verdade, a terceira semana ainda. Que não quer dizer que eu vou dar aulas, porque as aulas a gente está no fim. Eu teria que dar para vocês, mas eu acho que eu parei na aula 17. Eu teria... Foi 16. 16. 16, professor. 16. Então seriam mais 4 aulas, mas a última aula eu nem costumo pedir, que é a aula que eu falo de magnetoresistência.
Seriam mais 3 aulas. Eu não faço questão de cobrar as 3, tá, Nicole? Então, eu posso liberar essa lista amanhã. Eu preciso pensar a respeito, tá, Nicole? Talvez eu abra mão dessa lista. Tá, eu acho que vocês já estão trabalhando bastante duro. E talvez a terceira lista não seja necessária. As 2 primeiras listas eu perguntei muito sobre propriedades de semicondutores. A última lista era mais para perguntar sobre dispositivos. O seminário de vocês eu pedi para que dia? Essa é a segunda. O seminário de vocês eu pedi para entregar em que dia? Dia 14? 14 ou 15. Eu coloquei na minha agenda dia 14. Deve ser dia 15, que é o domingo, né? Sim, eu sempre marco um dia antes. Pra não perder, acho que é dia 15 mesmo. É isso mesmo, dia 15. Dia 15. A terceira lista, como é que ela é? Semicondutor, zona de depressão, junção PN, junção Schottky, Essa questão 8 aqui é o pesadelo dos alunos. Transistor. Essa questão 9 também é trabalhosa. Sobre efeito Hall eu já perguntei na lista 2. Eu vou diminuir essa lista. Eu vou diminuir ela pela metade. Ela está com 12 exercícios. Eu vou fazer com 6, 5.
Lançamento de conceitos, eu tenho até o dia 29. Então eu posso dar essa lista para vocês reduzida. A gente está no dia 28. Então dia 29 eu posso dar essa lista reduzida para vocês e deixar para vocês me entregarem até o dia 22. Tá bom, Nicole? Perfeito. Resolve? Dá pra se organizar direito, certo? Sim. Tá bom. Ajuda. Vocês querem comentar alguma coisa sobre a avaliação que eu fiz dos seminários de vocês? Ou perguntar alguma coisa? Não? Então eu vou discutir com vocês, brevemente eu vou discutir com vocês essas duas listas. Então a primeira lista, a energia dos fótons de luz visível em elétron-volt, dado o comprimento de onda. Essa questão é fácil, né, gente? É só usar a relação de Planck. E é igual a HNI. Sendo que aqui eu estou dando comprimento de onda, então C sobre lambda, né, igual a frequência. Então a energia é igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento. E aí você vê qual que é vermelho e qual que é violeta. Então vermelho é comprimento de onda maior, significa frequência menor, energia menor. Então vai ser o 650 e o violeta vai ser o 400. A equação de Schrödinger para partícula livre está feita nos slides, está feita, né? Era só copiar. O meu objetivo aqui é só fazer vocês irem lá no slide e verem o que está lá. De novo, a solução da equação de Schrödinger para potencial de Grau. Não é necessário obter as constantes multiplicativas, discutir o resultado. E a ideia aqui do resultado é que quando a gente tem um potencial de Grau, mesmo se a energia da partícula for menor do que a barreira de potencial, a partícula penetra nesse potencial e ela tem um decaimento exponencial. Vai deitar, meu amor. Amor meu, senão eu não consigo, tá? Eu tô demorando e eu vou demorar mais. Eu ainda tô dando aula, querida. Tá bom? Boa noite. Então a ideia era essa. Eu vou tentar mudar de lugar aqui para ver se eu não acordo ela. Alô, vocês estão me ouvindo ainda? Sim? Sim, professor. Tá. Então a ideia era vocês discutirem isso, que quando eu tenho um potencial de Grau, mesmo se a energia da partícula for menor do que o potencial, ela penetra esse potencial, onde a probabilidade da partícula penetrar no potencial decai exponencialmente com a distância que ela percorre. Eventualmente, a partícula pode inclusive atravessar esse potencial, e isso é o que a gente chama de tunelamento eletrônico. Mas, de novo, estava feito nos slides.
a questão 4. Grafite e diamante são dois materiais compostos exclusivamente de carbono e que apresentam propriedades extremamente diferentes. Discute a origem das diferenças entre esses materiais. Então, a origem da diferença, pessoal, é simplesmente o arranjo atômico do grafite e do diamante. Então, enquanto o grafite ele é composto por folhas, onde eu tenho hexágonos, e essas folhas são sobrepostas umas às outras, no diamante eu tenho uma estrutura cúbica de face centrada, que é a mesma estrutura do silício. Então, simplesmente o fato de eu arranjar os átomos de maneira diferente, isso resulta em propriedades completamente diferentes. Se eu for pensar em termos matemáticos, na equação de Schrödinger, porque toda a matéria do universo é descrita pela equação de Schrödinger. Se eu for pensar na equação de Schrödinger, é o potencial que muda, né? Porque o potencial ele depende da carga e ele depende da posição relativa entre os corpos, né? No caso, eu estou falando de potencial de Coulomb. Então, esse termo de potencial sendo diferente, ele resulta nessas propriedades diferentes dos materiais. Bom, os postulados do modelo de condutividade elétrica de Drude também estavam nos nossos slides, né? As predições do modelo de acordo com as observações experimentais e em desacordo. Então, o modelo de Drude previa que os elétrons perdem energia colidindo com os núcleos, né? E que essa colisão acontecia mais ou menos a cada 1 nanômetro. O modelo de Drude postulava que a energia dos elétrons era térmica, então 3 meios de kBt, e o modelo de Drude, agora me escapa, peraí, o terceiro postulado do modelo de Drude, bom, isso levava como conclusão que o efeito Joule, que significa que quando você passa corrente elétrica por um filamento, ele aquece, o modelo de Drude explicava, né? E essa explicação está correta. Então, batia com a observação experimental. A outra coisa é que o modelo de Drude fornecia para a gente uma expressão para condutividade elétrica em materiais. Ele explicava, ele resultava na lei de Ohm, que é uma lei experimental. Então, aquele U é igual a RI, o modelo de Drude chegava naquilo, né? Agora, a magnitude da condutividade que o modelo de Drude previa estava certa para a maioria dos materiais, mas ela não estava, a ordem de grandeza estava correta, só que assim, ele previa que materiais parecidos iam ter condutividade muito parecida. Isso não é verdade, né? Então a gente pega materiais parecidos que têm condutividade muito diferente, parecidos em termos de quantidade de elétrons, né? E aí o que eles têm de correto e incorreto? Então, no modelo quântico, a gente sabe que os elétrons não colidem com núcleos, os elétrons eles colidem com imperfeições na rede cristalina. Então, se eu tiver defeitos
ou se eu tiver fônons, aí os elétrons vão colidir. Só que defeitos e fônons, eles estão muito mais espaçados do que 1 nanômetro. Né? Então, a frequência de colisões dos elétrons é muito menor do que Drude previu. Só que, por outro lado, a velocidade dos elétrons, a energia dos elétrons, ela não é térmica. A energia dos elétrons é a energia do nível eletrônico. Né? Então, você pega o elétron num átomo de hidrogênio, a energia desse elétron é menos 13,6 eletronvolts. Né? Você pega os elétrons no nível de Fermi de um metal, ele é da ordem de 3,5 eletronvolts. Então, não é térmico, a energia térmica é muito menor. Né? Bom, mostrar que o modelo de Drude leva a dedução matemática da lei de Ohm, de novo, estava nos slides. E discutir como é possível que um modelo clássico reproduza uma expressão matemática da lei de Ohm. Eu quero dizer assim, eu tenho um modelo clássico, ao invés de ter um modelo quântico que, à luz do que a gente entende hoje em dia, é o correto. Então, como é que eu posso pegar um modelo errado e chegar numa expressão que é verificada experimentalmente? Né? E a resposta para isso é que existe um cancelamento de erros, que embora o modelo de Drude ele esteja quantitativamente errado, quando ele diz que o elétron colide com cada núcleo no material, qualitativamente ele está correto, porque os elétrons realmente se colidem, só que eles colidem com fônons ou eles colidem com defeitos, e nesse processo de colisão eles perdem energia que é dissipada na forma de calor. Né? Então o modelo de Drude ele parte de pressupostos que são qualitativamente corretos, mas que são quantitativamente errados. Tá? Então essa foi a primeira lista, na minha opinião tranquila, a grande maioria dela estava nos slides, e o objetivo é fazer vocês irem lá dar uma olhada. Alguma questão até aqui, pessoal? Ok. Se tiverem questões, me interrompam. Bom, a lista 2 ainda é do modelo de Drude. Velocidade térmica média de um elétron em um metal, segundo a teoria de Drude, a temperatura de 0 Celsius. Né? Então, temperatura de 0 Celsius não é temperatura de 0 Kelvin. Tá? Então, 3 meios de kBT, transformando 0 Celsius em 273 Kelvin. O caminho médio livre. Então, alguns alunos até me perguntaram o caminho médio livre. O caminho médio livre a gente não calcula. Ele é um postulado de Drude. Drude chutou que era da ordem de 1 nanômetro. Né? E aí, tendo a velocidade e tendo o caminho médio livre, a gente consegue achar o tempo. Né? Delta S é igual a VT. Né? Então, T vai ser delta S, que é 1 nanômetro, dividido pela velocidade que a gente calculou aqui. Mobilidade e velocidade de difusão. Então, isso também estava nos slides, né? A expressão para mobilidade, que ela está relacionada à carga do elétron, ao tempo de relaxação, que é o tempo que o elétron leva entre uma colisão e outra, que a gente calculou aqui no item A, e dividido pela massa do elétron. Né?
E a velocidade de difusão é a relação que associa a velocidade com o campo aplicado e a mobilidade. Então, se eu calculei a mobilidade e eu tenho campo, é só multiplicar esses dois aqui que a gente vai achar a velocidade de difusão. A densidade de elétrons portadores segundo o modelo de Drude na prata. Esse exercício aqui era para pensar um pouquinho mais, mas eu fiz ele em aula. Então, se vocês consideram, o que a gente tem que fazer é calcular a densidade de átomos que eu tenho na prata, né? Então, eu tenho uma cúbica de face centrada. Vocês imaginem que eu tenho um cubinho que tem 4 nanômetros de lado, né? Então, nesse cubinho eu tenho 8 vértices, né? 8 vértices com um átomo em cada vértice. Como ela é cúbica de face centrada, eu tenho ainda mais 6 faces, cada face tem um átomo. Só que os 8 átomos do vértice, eles são compartilhados entre 8 cubos, cada um deles, né? Se você olhar em cada vértice, tem 8 cubos que se conectam. Então, na verdade, eu tenho 1/8 de átomo para cada vértice. Eu tenho 6 faces, mais um átomo em cada uma das faces, ele é compartilhado entre 2 cubos. Então, a gente tem meio átomo em cada face, né? Então, seria 8 vezes 1/8, que vai dar 1. 6 vezes meio, que vai dar 3. Isso é a cúbica de face centrada. Então, eu tenho 4 átomos por cubinho. Cada um desses cubinhos, ele vai ter 4,086 vezes 10 a menos 10 elevado à terceira metro cúbico, né? Então, 4 ao cubo seria 16, 64. Né? 64 vezes 10 a menos 30. Então, eu tenho 4 átomos dividido por 64 vezes 10 a menos 30 metros. Isso é quantos átomos eu vou ter por metro cúbico, né? Então, a prata, ela tem um elétron 5s. Então, cada átomo vai fornecer um elétron para o sistema. Então, assim, a gente pode calcular a densidade de elétrons que está relacionada à densidade de átomos. Bom, a condutividade da prata e do chumbo é só usar a expressão de condutividade da lei de Ohm, que a gente deduziu. Compare os valores obtidos no item A com os dados experimentais. Então, a gente vai ver que não bate, né? Basicamente. Então, no caso da prata vai dar parecido, no caso do chumbo dá bem fora, né? E a razão por isso é que o modelo de Drude é um modelo clássico, que não leva em conta os efeitos quânticos que estão envolvidos aqui na condutividade, né? Um fio de cobre de comprimento 5 metros, área de 2,5. A condutividade, a densidade de elétrons, calcule a mobilidade. Então aqui é substituição direta de fórmulas. Mobilidade é a velocidade de difusão sobre uma DDP de 0,3.
qual a quantidade de elétrons que atravessa uma seção de fio em um intervalo de tempo de 1 segundo. Bom, a expressão de estados eletrônicos, de novo, é uma dedução chata, mas está feita nos slides. A energia de Fermi também está feita nos slides. A ordem de grandeza do caminho médio livre de elétrons no cobre é da ordem de 100 nanômetros, né? Isso também não é algo que a gente calcula, é algo que a gente estima. Bom, distribuição de Fermi-Dirac. Isso aqui está no livro do Turton, mas eu coloquei nos slides para vocês o exercício. Excitações eletrônicas em semicondutores, né? Há 3 processos através dos quais é possível popular a banda de valência de um material com buracos ou a banda de condução com elétrons livres, né? Então, as 3 maneiras, pessoal, são absorção óptica, né? Promoção térmica ou dopagem. Tá? Essas são 3 maneiras. Por campo elétrico, em princípio é possível fazer isso, mas você precisa de campos elétricos tão elevados, mas tão elevados que em alguns casos você leva a uma ruptura do material, né? Esse é um efeito que eu não vou discutir, mas quando você coloca um campo elétrico tão grande ao ponto de excitar elétrons no material, você rompe ligações químicas e o material realmente sofre um processo que em dispositivos é chamado de ruptura Zener. Bom, explique como esses processos diferem em semicondutores de gap direto e indireto. Então, semicondutor de gap direto, a absorção óptica é muito mais frequente do que num semicondutor de gap indireto. Por outro lado, a excitação térmica não muda, né? Não muda significativamente. Então, a implicação disso para o uso tecnológico é, por exemplo, se você for fazer um fotovoltaico, em princípio, não é bom usar um semicondutor de gap indireto. Contudo, né, e vejam só, os nossos fotovoltaicos, eles são feitos de silício, que é um material de gap indireto, né? E alguém aqui ainda está acordado bastante para me dizer por que a gente usa o silício? Pela abundância no corpo terrestre, por exemplo, Gustavo, só que mais do que isso ainda, né? O silício, a gente está... Pode falar, Andréia. Desculpa. Imagina. Teve um vídeo que comentou que é porque, como ele é um material mais barato, já tem muita tecnologia preparada para o silício, é por isso que ele é mais usado. Exatamente. Então, o maquinário que a gente tem para tratar silício já está todo pronto, já está disponível. Então, embora ele não seja um material ideal para
para fazer fotovoltaicos, a gente faz porque ele é um material barato e porque ele é um material que a gente sabe tratar muito bem, né? Então, por isso, até hoje, o silício continua dominando aí o mercado de fotovoltaicos. Como você esperaria que a temperatura afetasse a absorção óptica em semicondutores de gap direto e indireto? Essa pergunta aqui é meio tricky, né? Ou capciosa, se vocês gostam da palavra em português. Quando você tem absorção óptica num material indireto, o elétron, além de absorver o fóton, que vai dar para ele a energia para pular da banda de valência para a banda de condução, ele precisa absorver também um fônon, porque para que seja conservado o momento linear do elétron. E se você tem um material a uma temperatura mais alta, existe uma grande disponibilidade de fônons para ajudarem nesse processo de absorção óptica. Então, se você tiver uma temperatura de 0 grau Kelvin, por exemplo, o silício vai ser um isolante perfeito, né? Mesmo que você ilumine ele não vai absorver porque não vai haver fônons para favorecerem essa transição. Em alguns casos, o elétron promovido liga-se eletrostaticamente com a ausência de carga, formando um exciton, que é um par elétron-buraco. Como a energia do par elétron-buraco se compara com a energia do par idêntico que se separou espacialmente no cristal, né? Então, quando você tem cargas opostas ligadas, formando um par, a energia do sistema diminui, né? Porque é um processo favorável. Sempre que tem um processo favorável, a energia diminui. Da mesma forma que se eu pegar dois elétrons e deixá-los próximos um do outro, eles vão se repelir. Se eu não permitir que eles se afastem, a energia deles vai ser mais alta do que seria caso eles estivessem ali, cada um quieto no canto deles. Em qual desses casos, para elétron-buraco ligado e separado espacialmente, o tempo de duração da excitação eletrônica tende a ser maior. Então, se o elétron ficar perto do buraco, mais hora, menos hora, ele vai cair dentro do buraco, fazendo o que a gente chama de recombinação. Então, se o par elétron-buraco ficar ligado, o tempo de vida dessa excitação eletrônica é mais curto, né? Então, isso não é em geral o que a gente deseja, né? Então, por isso, quando a gente tem um fotovoltaico, a gente quer promover a criação do exciton, mas aí depois a gente quer separar o par elétron-buraco para que o elétron possa viajar pelo circuito e produzir trabalho. E da mesma forma o buraco também. Se o elétron cai de volta no buraco antes de chegar lá no eletrodo, esse elétron fotogerado foi perdido, né? Então, a eficiência dessas células de silício que eu mencionei para vocês atualmente é da ordem de 27%, 28%, né? É relativamente baixo, mas a nossa sorte é que o combustível dela é simplesmente luz solar, que é abundante, né? Mas é justamente por isso, porque muitos dos pares elétrons-buracos que vão ser gerados, eles se recombinam antes de produzirem trabalho. Bom, essa questão aqui, quem acha que acertou? Alguém acha que acertou essa questão 5? Então, eu tenho aqui
a banda do germânio. Aqui eu tenho duas curvas de absorção no germânio. Eu adoro essa questão, acho ela muito bonita. Então, na primeira curva aqui, isso daqui é curva de absorção ótica, né? Então, aqui à direita eu tenho uma escala que vai com alfa ao quadrado, que é 10 a 12 por metro quadrado. E aqui à esquerda eu tenho a raiz de alfa, que vai com a raiz de metro, né? Então, a gente pode ver que essa curva aqui é muito maior do que essa, né? Então, quem arrisca dizer por que essas curvas são diferentes? O outro aspecto interessante é que tem essa barriguinha aqui, e aqui essa curva acaba de maneira abrupta quando chega em 0,8. Essa curva tem uma barriguinha aqui entre 0,65 vai, e 0,6, enquanto essa curva aqui é abrupta. Alguém arrisca? Você arrisca, Nicole? Tô abrindo a minha lista pra relembrar o que eu respondi. Tá colando? Andréia, quer falar, Andréia? Pode falar. Bom, professor, não sei se está correto, mas eu coloquei que a absorção ótica do germânio no gap direto é maior do que no indireto, porque ele precisa absorver energia do fóton e do fono de momento adequado. Você falou que no gap direto ou indireto, Andréia? No gap direto é muito maior a energia, porque ele vai precisar absorver a energia do fóton e do fono de momento adequado. Mas no gap direto ele precisa absorver fono, Andréia? Não. Não, né? No direto não. Então, no gap direto ele não vai absorver fono. A energia é maior porque aqui eu tenho 0,8 eV, enquanto no gap indireto eu tenho 0,66. É um pouquinho maior. Só que aqui no direto eu não preciso de fono, e aqui no indireto eu preciso de fono. E como é que isso aparece nessa figura aqui, Nicole? Como é que está aparecendo aqui que eu preciso de fono no indireto e que no direto eu não preciso? Eu coloquei aqui na curva no segundo gráfico. A curva da esquerda, ela é o gap indireto. Isso. E aí ela usa o fono. E a curva da direita, não. Ela é o gap direto. Isso. E você sabe explicar por que aqui eu tenho um corte abrupto na curva de absorção e aqui esse corte é paulatino? Eu disse que ocorre devido à perturbação da rede causada pelos fônons. Com isso, causa o deslocamento dos portadores. O que está acontecendo aqui é que quando a energia do fóton incidente está muito perto da energia do gap, esse fóton só vai ser absorvido se tiver um fônon com o momento adequado sendo absorvido junto, né? Então ela vai caindo até ficar totalmente nula aqui perto de 0,6, mas você note aqui que em princípio, olha, em 0,6, que é menor do que o gap, eu ainda posso ter fótons sendo absorvidos, porque o fônon ele pode dar um pouquinho de energia para ajudar nessa transição óptica.
Agora, aqui nesse caso da direita, essa absorção ela acaba de maneira abrupta, porque o fônon aqui não faz a menor diferença. Então, quando a energia chega em 0,8 eV, a absorção salta de repente, e abaixo de 0,8 não tem Cristo que faça o germânio absorver numa transição direta. Tudo bem? E aí o outro ponto que a Andrea levantou aqui, mas acho que ela talvez tenha tido a dificuldade de expressar isso com mais clareza, é que a absorção ótica no gap direto, ela é muito maior do que no gap indireto, né? Então aqui eu estou falando de 10 a 12, né? Em comparação ao que eu tenho aqui. Então, porque a absorção ótica, por não depender do intermédio de fônons, ela é muito mais intensa. Tudo bem, pessoal? Bom, a condutividade do silício puro, de novo, é só substituir expressão. Tá? E a pergunta é, os buracos devem ser levados em conta nesse cálculo? Sim, né? Porque a condutividade, ela é o sigma, é igual a NE V, né? Então, quando eu tenho um campo elétrico aplicado no sistema, os elétrons vão se mover para um lado, e os buracos vão se mover para o outro lado. Então, quando o buraco tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, e eles estão se deslocando em sentidos opostos, a corrente que os dois geram, no final da conta, se soma. Né? Então, a gente precisa levar em conta, sim, os buracos, né? Então aqui eu estou dando para vocês a densidade de elétrons livres, que vai ser igual à densidade de buracos no material, porque esse é um silício puro, então ele não está dopado. As temperaturas são essas aqui, né? A mobilidade está dada e então a gente pode calcular tudo aqui. A concentração de elétrons de condução no silício dopado com fósforo numa proporção de 1 parte por milhão. Né? Então cada átomo de fósforo se encontra no estado mais 1. Então, pessoal, 1 parte por milhão significa que a cada 10 a sexta átomos de silício, a gente vai ter um átomo de fósforo. Então, se você pegar a concentração de átomos no silício por metro cúbico, você vai ter algo da ordem de 10 a 28. Né? Então, de novo, isso é uma conta que a gente pode fazer aqui usando a massa do silício e a densidade dele. Então, você pode estimar quantos átomos de silício você tem por metro cúbico através dessa expressão. Ou você pode fazer aquele cálculozinho que eu fiz um pouco atrás, considerando a célula unitária do silício como um cubinho, né, de lado que tem aí mais ou menos 5 angstroms. Então eu tenho, no caso do silício a gente vai ter 8 átomos por célula unitária, então eu consigo calcular quantos átomos eu tenho por metro cúbico, ou eu posso usar simplesmente essa relação aqui, né, quilogramas por mol, então
eu vou saber quanto que cada átomo de silício pesa, e tendo essa densidade, então eu consigo saber quantos átomos eu tenho por metros cúbicos. E aí eu vou saber então quantos átomos de fósforo eu vou ter, que para cada 1 milhão de átomos de silício eu vou ter um átomo de fósforo. Então o número que vocês obtiverem aqui é só dividir por 1 milhão. Né? E aí vocês vão somar, vocês vão assumir que cada átomo de fósforo vai dar um elétron de condução no silício. Né? Assumindo o modelo de Bohr, determine o raio do elétron. Então, aí a expressão está nos slides de novo. É só substituir o valor. O que é uma impureza profunda em um semicondutor? Então, uma impureza profunda o que toda impureza vai fazer, ela vai ou doar um elétron para a banda de condução do material, ou ela vai doar um buraco para a banda de valência do material. Ou seja, a sua impureza aceitadora, na verdade, ela rouba um elétron da banda de valência do material e, portanto, deixa um buraco lá. Né? Só que se essa impureza, se esse nível de impureza para onde o elétron vai, ele tiver uma energia muito alta em relação à energia da banda de valência do material, a tendência do elétron não é ir para lá e muito menos ficar lá. Né? Então, se eu tenho um material de gap como o silício, que tem gap 1,1, significa que a distância entre a banda de valência e a banda de condução é 1,1 elétron-volt. Se eu tiver uma impureza que está ali 0,05 elétron-volt acima da banda de valência, então o elétron da banda de valência para ir para esse nível é fácil, porque se você pegar a energia térmica, que é kBt, isso vai dar 0,025 eV. Então é muito fácil excitar um elétron da banda de valência para esse nível de defeito. Agora, se esse nível de defeito estiver lá no meio do gap do silício, estiver em 0,6 elétron-volt, então ele é muito alto para um elétron sair da banda de condução e ficar nele, porque esse elétron vai ficar com uma energia que é 0,6 eV mais alta do que a banda de valência. E da mesma forma, se essa impureza for doar um elétron para a banda de condução do silício, ela está muito longe da banda de condução. Então o elétron não vai querer ficar lá, ele vai preferir ficar no nível de impureza. Quando isso acontece, a gente diz que tem uma impureza profunda. Então, uma impureza profunda é aquela que não quer, né, não tem a tendência de produzir nem elétrons livres, nem buracos livres num semicondutor. Bom, a condutividade do silício dopado com doadores num nível de 5 vezes 10 a 22. De novo, é só substituição de fórmula. A condutividade dos buracos, nesse caso, pode ser desprezada sim, porque lembrem-se que quando a gente dopa um material com elétron, esse excesso de elétrons no material acaba matando os buracos intrínsecos no material. Então, se eu tenho 10 a 22 elétrons por metro cúbico no material, a concentração de buracos vai ser da ordem de 10 a 10. Né? Ou seja, 12 ordens de grandeza menor. Então, é muito pequena.
qual o nível de Fermi do silício dopado nas condições do item E acima. Substituição de fórmula. O efeito Hall, eu postei um videozinho bonito para vocês, feito por alunos, explicando o efeito Hall, né? Então, quando você tem elétrons fluindo por uma região onde tem campo magnético, a força magnética desvia os elétrons, né, para um lado do semicondutor, os elétrons vão se acumular lá. Quando os elétrons se acumulam lá, do outro lado do semicondutor vai ficar uma ausência de cargas negativas, vai formar um campo transversal dentro do material. Esse campo transversal vai tender a jogar elétrons para o outro lado do material, de forma que os elétrons seguintes que passarem ali vão passar reto, né? Então tem uma expressãozinha que está indicada ali no vídeo, para a gente calcular a concentração de elétrons e buracos no material. E a última questão é uma questão conceitual. Ela fala assim: é possível dopar semicondutores em níveis tão elevados que a concentração de elétrons na banda de valência, na banda de condução, ou de buracos na banda de valência fica da ordem de 10 a 20. Isso é o nível de elétrons que eu tenho na banda de condução de um material metálico qualquer. Só que o semicondutor dopado com isso tudo, ele não fica metálico, né? Ele chega perto, mas ele não fica exatamente metálico. E a pergunta é por quê? Se tem tantos elétrons livres esse silício, como teria no cobre ou no ferro, por que o silício não vira um condutor? A resposta para isso é que quando eu dopo um material, os núcleos dos doadores ficam positivos. Então, o doador doa um elétron para a banda de condução, mas ele deixa para trás um núcleo que tem carga. Esse núcleo que tem carga, ele vai espalhar os elétrons e vai reduzir a mobilidade dos elétrons. Da mesma forma, quando eu tiver um aceitador. Um aceitador vai aceitar um elétron do material e vai ficar negativo, vai ficar carregado. Então ele vai repelir outros elétrons do material e vai reduzir a mobilidade, né? Então a gente pode usar aqui a expressão da mobilidade, né, dizendo que o tal, que é o tempo entre colisões dos elétrons naquele material, vai diminuir, né? Então é isso, pessoal. Vocês podem, com base nessa conversa, reavaliarem o que vocês escreveram nas listas de vocês. Isso é uma atividade opcional, tá? Eu não vou pedir para a turma toda, mas dentro dessa lógica que eu falei para vocês de autoavaliação, quem quiser pode fazer uma revisão das suas listas e me mandar, falar: professor, eu vi que eu errei aqui, eu faria hoje assim, eu vi que eu errei aqui, e isso vai ajudar na nota de vocês, tá? Vocês já podem ir preparando. Eu vou, obviamente, os outros alunos que não vieram hoje, que quiserem fazer isso, podem fazer também. Mas a ideia é vocês se autoavaliarem e aprenderem com os próprios erros e se corrigirem. Alguma pergunta? Tá vindo?
Professor. Oi, André. Então tem a oportunidade de refazer alguns pontos da lista que a gente errou, foi isso? É que na hora minha filha estava falando. Eu entendi muito bem. Isso mesmo, Andréia. Você pode revisar, então, assim, com base nessa nossa conversa, você pode revisar o que você fez nas listas e falar, olha, eu percebi que eu errei aqui, percebi que eu errei ali. Uma coisa sucinta, tá? Não precisa fazer nada muito longo, mas a ideia é vocês se autoavaliarem. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então tá, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Bom, então. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pelo papo. Com 4 alunos já é um recorde. Graças a Deus que isso vai acabar no quadrimestre que vem. Eu não aguento mais dar aula online. E é isso aí. Boa noite para vocês. Boa noite, professor. Obrigada. Por nada. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite.